Olá, tudo bem com você, Franco? Bem-vindo aí. Tudo bem, Renan? Tudo Bem, bom? boa tarde. Boa tarde. Estou anotando aqui a nossa. Vou colocar o comentário aqui sobre o que nós vamos falar Perfeito. hoje. Enquanto isso, o pessoal está entrando aí. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigado pela presença. Já vamos começar. Arrumamos um tema longo, viu, Franco? Bastante, bastante. Tá Aí, anotando? Beleza. perfeito. Fixando o comentário aqui para que todos que entrarem entendam sobre o que nós vamos começar a falar. Beleza. Tudo bem com você aí, meu amigo? Tudo bem, Fábio. Podemos começar à vontade. Perfeito. Você me ouve bem? Eu te ouço bem. Ou normalmente. Ok. Perfeito. Então vamos lá. Bom, mais uma OAB Live. Gostaria de agradecer primeiro à OAB, né, pela oportunidade que nos deu de expressar um pouco o que a gente pensa a respeito dos temas que nós vamos falar hoje, de arbitragem, de contratos empresariais e algumas questões que envolvem a arbitragem e os contratos, os meios que a gente pode utilizar para solução. Para quem não me conhece, o meu nome é Renan, eu sou advogado, atual presidente da Comissão Especial de Arbitragem da OAB Goiás, sou advogado empresarialista e ao meu lado aqui hoje, para a gente poder fazer essa live, o doutor Franco. Doutor Franco, por favor, se apresente também para que nossa audiência o conheça melhor. Ok, muito obrigado, Renan. Pois é, eu me chamo Franco de Velasco e Silva, estou como presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Goiás no segundo mandato, né? Então, temos feito um trabalho sempre para possibilitar também que se discuta sempre e se analise sempre a arbitragem no meio empresarial. Perfeito. Então, para a gente começar a trabalhar os temas de hoje, eu gostaria de deixar para vocês algumas particularidades da arbitragem, para que a gente entenda depois a aplicação da arbitragem nos contratos empresariais. A arbitragem é um método adequado de solução de conflitos. Ele veio para o Brasil, positivado no Brasil através da Lei 9.307 de 1996, de 23 de setembro de 1996. Então, nós já temos mais de 20 anos, Franco, de lei de arbitragem no nosso país. A nossa experiência em relação à arbitragem é uma experiência que já está consolidada no meio empresarial, internacionalmente consolidada, e a arbitragem ela é um método heterocompositivo de solução de conflitos. O que isso quer dizer? Quer dizer que um terceiro, que é imparcial e neutro, escolhido pelas partes, e isso é muito importante que a gente frise, escolhido pelas partes, ele profere uma decisão de mérito a respeito daquela controvérsia que foi posta para que ele pudesse decidir. Então, ele funciona como um juiz daquele procedimento específico.
e a essa pessoa que a gente nomeia, nós chamamos de árbitro ou árbitra. E o procedimento, pessoal, o que eu considero mais interessante no procedimento arbitral em relação à sua atuação no mercado empresarial, é que ele tem algumas características tais qual a confidencialidade. Por exemplo, o procedimento inteiro é confidencial, ou seja, existe aí uma proteção do nome, da imagem das marcas daquelas empresas litigantes. Além de ser um processo confidencial, a possibilidade de escolher um árbitro especialista na matéria que está sendo discutida ali naquele contrato é um dos grandes benefícios, uma vez que, diferentemente do judiciário, quando a gente entrega um procedimento, um processo, uma petição inicial lá no judiciário, a gente entrega lá no distribuidor e o distribuidor ele vai e faz como se fosse um sorteio para os juízes. Então, muitas vezes, aquela demanda que você procura, a solução que você procura, às vezes cai na mão de um juiz, de alguém que não tem a especialidade daquela matéria. Uma vez que na arbitragem você escolhe exatamente quem vai ser a pessoa que vai resolver aquele conflito. E para isso, é algo muito interessante, você pode escolher, inclusive, pessoas que não são advogadas, né? Se for uma situação de pontes, por exemplo, uma análise uma análise contábil, você pode escolher um contador, você pode escolher um engenheiro para que ele figure quanto árbitro naquela sua demanda. E outro ponto que eu acho muito importante a gente frisar, Franco, antes da gente entrar propriamente na parte dos contratos empresariais e muito mais nos reflexos, né, da arbitragem nos contratos empresariais e do direito societário no pós-pandemia, porque hoje nós vivemos um novo momento. É importante dizer o seguinte: atualmente os processos no judiciário, eles percorrem em cerca de 7 anos para a sua conclusão. Então, nós estamos dizendo aí que você entrou com o processo hoje, só daqui a 7 anos, 2027, esse processo provavelmente vai se concluir. E isso é um tempo médio. Existem processos, eu tenho processos, tenho certeza que o doutor Franco também tem processos desse tipo, que duram muito mais de 10 anos, muito mais de 20 anos para se resolver, e até hoje não chegaram num ponto comum, num ponto de decisão do processo. Então, a celeridade é um ponto importante do uso da arbitragem. A lei da arbitragem fala em 6 meses, caso as partes não convencionem um prazo para sentença arbitral, e nós temos aqui algumas pesquisas que indicam que esse processo dura muito menos do que 6 meses, e às vezes os processos mais complexos, ao invés de demorar 20, 30 anos, duram aí seus 1 ano e 9 meses, em média, cerca de 2 anos para a sua solução. Outra questão que eu considero importante evidenciar da arbitragem, e depois a gente vai conversando um pouco mais, Franco, é a segurança jurídica. A sentença arbitral, ela é considerada, no meio jurídico, no ordenamento jurídico, como um título executivo judicial. Ela se equivale à sentença judicial para todos os seus efeitos. E, nesse sentido, né, considerando todos esses aspectos que eu acabei de dizer, Franco, gostaria que você apresentasse aí as suas considerações, até mesmo acerca da lei da arbitragem e a relativização dos contratos, e por aí a gente vai caminhando com a nossa live. Com certeza, Renan, muito obrigado. Obrigado a todos e todas que estão entrando aí na nossa live aqui da OAB Goiás.
uma parceria aqui da Comissão Especial de Arbitragem com a Comissão de Direito Empresarial hoje. Pois é, Renan, eu tenho trabalhado em vários casos e a gente tem visto aí as novidades do mercado que envolvem contratos empresariais e, eventualmente, o uso da arbitragem. Veja, eu queria destacar alguns pontos também, no seguinte, onde estão, né, onde está, enfim, o uso da arbitragem nos contratos empresariais e especificamente em quais contratos, enfim. Nós temos visto muito que já há hoje uma franca utilização da arbitragem através da convenção de arbitragem nos contratos de franquia e licenciamento, tá? Então, gostaria de abordar esse primeiro ponto. A nova lei de franquias dá esse reforço, aumentando a possibilidade do uso da arbitragem, inclusive um reforço interessante, que significa um comprometimento do legislador com o uso da arbitragem, particularmente nos de franquia. E veja o seguinte, os contratos de franquia, que são contratos empresariais dos mais puros, né, dos mais típicos que existem, é muito interessante o uso da arbitragem, não somente para resolução de conflitos que vão determinar a vida do contrato, a sua resolução ou a sua rescisão, mas também, Renan, eu tenho visto cláusulas interessantes no contrato de franquia que instituem a convenção de arbitragem para resolução de prestação de contas, ou seja, para resolução de problemas técnicos nos softwares de franquias, né, ou seja, que os franqueadores oferecem aos franqueados. Eu tenho visto também cláusulas bem específicas no sentido de se resolver eventuais problemáticas que podem surgir com o investimento que o franqueado faz de forma escalonada ao longo do tempo. Já se trabalha essa questão hoje na contratualística empresarial de se dizer que o franqueado ele tem que fazer um escalonamento, um tabelamento do seu investimento. E esse assunto pode ser motivo, num certo momento, de litígio ou de começo de litígio. Eu tenho visto convenções de arbitragem específicas para o escalonamento do investimento do franqueado na atividade. Então, veja o seguinte, esse é um exemplo claro de como convenções de arbitragem vêm sendo colocadas de maneira mais específica, e isso ajuda a resolução, até a pré-resolução de conflitos ou a prevenção de conflitos no setor empresarial. Então, foi importante que o legislador tenha acertado nesse sentido, né, de colocar uma prioridade para a arbitragem nos contratos de franquia. Já nos contratos de licenciamento, e quando a gente fala licenciamento, a gente fala de licenciamento de marcas e suas consequências, enfim, e obrigações afins, que são muitas. Muitas vezes a gente vê aí contratos de licenciamento que são até maiores e mais complexos do que contratos de franquia, né? E nós não temos uma legislação específica no Brasil para o licenciamento. Eu digo específica no sentido de colocar todas as obrigações e nem precisamos de ter. Na verdade, nem precisamos. Mas, por tabela, ou seja, por conexão a lei de franquias, né? Os contratos de licenciamento geralmente acompanham a sistemática redacional
dos contratos de franquia. Eu digo, então, que há um acompanhamento, né? E por isso também, acompanhando-se a tendência de aplicação da lei de franquias, a gente está vendo muito nos contratos de licenciamento de marcas a cláusula de arbitragem, ou seja, através da convenção de arbitragem, né? O que é muito interessante. E aí, recentemente, Renan, eu vi uma cláusula num contrato de licenciamento, uma cláusula de arbitragem, uma convenção de arbitragem, que dizia sobre uma eventual análise econômica do contrato de licenciamento que poderia ocorrer após um certo tempo. Após um certo tempo. Tipo, 6 meses após o fechamento do pacto, né, contrato de licenciamento, poderia haver, então, por meio da arbitragem, uma análise econômica do contrato, ou uma reanálise. E isso é muito interessante, porque esse é o nosso sonho. O nosso sonho qualquer é no sentido de que a lei de arbitragem seja bem aplicada. E para fazer análise econômica, nós precisamos de economistas preparados no contrato de licenciamento, no contrato de franquia. Então, eu estou colocando aqui já um exemplo muito prático, né? Sobre eventuais análises econômicas que começarão e que já começaram a ocorrer pelo meio arbitral. E aí, eu queria destacar, Renan, também, o que nessa tendência, o uso da equidade nos litígios arbitrais pode aumentar, ao invés do uso específico e sistemático apenas do direito positivo, né? Então, a hermenêutica dos contratos empresariais baseada na legislação arbitral e baseada na análise econômica do direito, ou na teoria da análise econômica do direito, leva o método arbitral, o procedimento arbitral, leva o árbitro a ter uma visão mais equânime e a aplicar a equidade no meio arbitral como forma de análise e de decisão. E a lei permite, a nossa lei de arbitragem permite a equidade como uma forma de análise e de decisão. E aí isso se torna muito interessante no direito brasileiro, muito interessante mesmo. Eu, por exemplo, não esperava encontrar essas cláusulas tão cedo, mas, ao que me parece, não só a arbitragem cresceu no Brasil, né, através de muitas instituições arbitrais sérias, mas também a Covid, a pandemia, traz essas novidades, né, de se fazer durante o contrato uma análise econômica do direito, baseando-se no objeto contratual, claro, né? O que pode levar a uma nova visão do contrato, uma repactuação, ou uma pactuação das bases, enfim, ou uma resolução completa, não é? Então, são assuntos assim que intrigam juristas tradicionalistas, né? Juristas tradicionalistas não conseguem lidar naturalmente com essa situação, não conseguem conceber, aliás, essa situação. É uma situação de avanço, né, da nossa atividade, não da legislação que já está pronta há mais de 20 anos, mas um avanço da forma pela qual a gente utiliza a solução do conflito, né? Os empresários, né, os industriais não podem mais esperar a morosidade do judiciário, muito menos a falta de especialidade, de especificidade ao proferir uma decisão que pode pode complicar a vida de ambas as partes, né? Autor e réu. Dependendo da decisão que for proferida, se for proferida por uma pessoa que não tem a eficiência técnica de análise para que possa fazer aquela análise de forma mais detida, a gente pode ter aí uma sensação de injustiça de ambas as partes.
Enquanto você estava falando, eu até anotei aqui algo que me veio aqui, Franco, na hora da confecção dos nossos contratos. Eu queria dar uma pincelada a esse respeito, se você puder comentar depois também. É o seguinte, muitas vezes a gente aprende um pouco sobre arbitragem e acha que já está craque no tema. Aí, nos contratos de menor, de menor impacto financeiro, a gente vai e coloca uma cláusula de arbitragem nele para que a solução possa vir através da arbitragem. O que aconteceu com algo que passou por mim há alguns meses atrás, muito curioso? Um contrato um contrato de agronegócio que tinha no seu bojo uma cláusula compromissória, né, uma convenção arbitral, e o contrato ele versava sobre a parte financeira equivalia aí a algo em torno de R$ 400 mil. E qual que foi o problema? É que na hora da execução da inaplicabilidade desse contrato, da controvérsia que existiu através desse contrato, precisou-se utilizar da cláusula arbitral, ou seja, precisou-se ir à arbitragem, e a Câmara de Alto Redondo, e dessa arbitragem de R$ 400 mil, o custo chegava a cerca de R$ 290 mil de custas e honorários arbitrais, o que inviabilizou a solução daquela disputa e ambas as partes ficaram assim. A questão e a cláusula ela acabou por impedir o acesso, na verdade, impedir o acesso ao judiciário. Por isso a gente precisa orientar os nossos advogados que, ao organizar no seu contrato, analisar muito bem qual a câmara clausular, né, qual o regulamento aderir à convenção de arbitragem, uma vez que esse regulamento pode ser pernicioso para a atividade ou para o custo daquela arbitragem que está sendo proposta naquele momento. Uma sugestão que já foi analisada aí por alguns especialistas é que fosse feito um escalonamento de câmaras arbitrais na mesma cláusula. Ou seja, quando o procedimento arbitral ele envolve um valor mais vultoso, a Câmara tal. Para os procedimentos, para as questões que envolvem um valor menor, um teto aí em torno de R$ 500 mil, a gente coloca outra Câmara, para que aí então a gente consiga realmente entregar para o nosso jurisdicionado, entregar para o nosso cliente uma solução que seja adequada, inclusive financeiramente. Porque ao invés dele ter uma solução ou se sentir satisfeito em relação à escolha que você sugeriu que ele fizesse no contrato, ele pode ficar aí completamente travado no cumprimento daquelas ordens contratuais ou na discussão daquele contrato em razão da cláusula, do formato de cláusula que ele escolheu, né? Sim, sim, Renan. Eu me preocupo bastante atualmente com a redação de cláusula de arbitragem. Na minha visão empresarial, temos que procurar uma redação objetiva, clara, não há dúvida, mas também temos que procurar uma redação moderna, em termos de convenção de arbitragem direta no contrato, ou seja, cláusula arbitral. E, nesse sentido, o que eu tenho visto? O escalonamento de diversas formas, né? O escalonamento mais conhecido seria uma cláusula
que institui a mediação e, posteriormente, a arbitragem. Mas existem outros tipos de escalonamentos, escalonamentos vinculados à instituição de árbitro único ou de tribunal arbitral para certas questões a serem resolvidas. Recentemente eu vi num contrato de mineração essa questão de escalonamento da convenção arbitral em relação a valores, né? Valores, ou seja, se o litígio fosse até 200 mil, a Câmara seria uma. Se o litígio fosse acima de 200 mil reais, em termos gerais, a Câmara escolhida seria outra. E assim sucessivamente. Já havia algumas cláusulas que instituíam até 3 câmaras, dependendo do valor econômico financeiro do litígio. Uma outra questão que eu começo a verificar também são cláusulas arbitrais na forma, então, de convenção, né, arbitral no contrato, em que as partes escolhem quais tipos de litígios em relação ao contrato, quais assuntos específicos estariam adstritos à arbitragem e quais assuntos não estariam. O que me parece, além de interessante, me parece muito interessante, me parece intrigante também, porque isso significa que as partes já conhecem os assuntos que podem ensejar litígios. E quando as partes conhecem esses assuntos profundamente, elas realmente podem instituir uma convenção arbitral, uma cláusula compromissória, que seja justa, né, e que seja altamente, vamos dizer assim, processável pelo procedimento arbitral. O que é muito interessante. E, assim, eu digo que nós temos muitos estudantes de direito nos assistindo e também bons advogados que eu vi entrando aqui na nossa live, inclusive também de outros estados. Eu penso que nós devemos ter cursos específicos, Renan, para cláusulas arbitrais, para a confecção dessas cláusulas, né? Principalmente na forma de convenção de arbitragem contratual, e porque os advogados não podem errar mais nisso, né? E nós sabemos que, tecnicamente, muitos erram. Temos que ser justos aqui e dizer, até pela falta de experiência, mas também pela falta de técnica. E não é bom que se erre pela falta de uma técnica mais moderna. Essa é uma crítica construtiva, ok? Mas gostei muito de você ter colocado esse assunto, ou seja, que é a redação do compromisso, a redação da convenção de arbitragem se tornou muito, muito importante nos contratos empresariais. Então eu vejo que a redação se tornou muito mais moderna hoje nos contratos de franquia, nos contratos de licenciamento. Quando a gente fala licenciamento, já falei, licenciamento de marca, né? Nos contratos da área de mineração, e principalmente nos contratos de prestação de serviços específicos, né? Muito específicos, tá? Então temos isso também. Eu agradeço aí a presença do Dr. Victor Amado, né? Nosso presidente aí da Comissão de Direito Desportivo. Muito obrigado pela presença. Passa a bola para o Renan. Então, pessoal, e aí, a gente já entendendo a necessidade, e aí, eu concordo plenamente com você, Franco, muitas das vezes a gente deixa a parte da eleição do foro, ou então a cláusula compromissória, num automático ali, que a gente até copia e cola do site de algumas câmaras,
E hoje nós estamos vivenciando um modelo de trabalho, aí, um abraço aí para o Dr. Victor Amado, um modelo de trabalho, um modelo de negócio que está, que é muito miscigenado, muito misto, né? Os contratos empresariais, eles acabam por existir, aliás, acabam por existir vários contratos empresariais que tratam daquele objeto contratual, daquela iniciativa de negócio, os contratos coligados. Então, a gente realmente precisa aprofundar na redação. Um abraço aí para o doutor Danilo Miranda também. A gente precisa aprofundar na confecção da redação dessa cláusula compromissória para que ela seja realmente efetiva, né, para que a gente realmente consiga utilizar. Agora, uma coisa que, quando a gente estava conversando de fazer essa live e me veio muito forte aqui um pensamento em relação a esse momento que a gente está vivendo, que é completamente diverso, completamente diferente do momento que a gente vivia há 3 meses atrás. Nós estamos vivendo um momento de incerteza, um momento em que as atividades empresariais elas estão sendo açoitadas pela pandemia, né, pelo coronavírus, em razão de terem que ficar, de deixar suas atividades encerradas, dar por encerradas as suas atividades. O empresário está sendo impedido de exercer a sua atividade e, por conseguinte, existem todos aqueles contratos que ele fez com fornecedores há 3, 4 meses atrás, mas que ele não tinha percebido a oportunidade de utilizar a arbitragem antes. E aí, fica aí uma sugestão para todos os advogados. Advogados, existe a possibilidade de adotar a arbitragem, independentemente de estar posto uma cláusula compromissória no contrato originário dessa arbitragem. Como é que isso se dá? É simples, basta que as partes escolham uma câmara arbitral, escolham o regulamento, e para isso é importantíssimo que a advocacia leia o regulamento, né? O regulamento da Câmara, o regulamento de arbitragem da Câmara é como se fosse o nosso CPC. Então, não tem jeito de eu entrar no judiciário sem conhecer o nosso CPC, e muito menos entrar numa arbitragem sem conhecer o regulamento daquela Câmara. Então, uma das partes provoca a outra para que eles façam uma reunião na Câmara e, junto com a Câmara, estabeleçam um compromisso arbitral, de arbitragem, e aí sim, mesmo que tenha elegido o foro competente da comarca de Goiânia, da comarca de Caldas Novas, de Caldazinha, Ceres, Rio Verde, a gente pode utilizar aquela Câmara, que pode estar numa dessas comarcas ou não, e a partir daí a arbitragem passa a ser o modelo de solução de disputas escolhido por ambas as partes. E algo importante também para detalhar, inclusive em razão da pandemia, e eu tenho conversado com diversos advogados e advogadas e entendido, né, e como eu entendo também, que a hora que abrir o comércio, vai existir uma enxurrada de processos no judiciário com o intuito de discutir os contratos empresariais que uma vez ficaram inadimplentes, ou então vai existir a necessidade de revisá-los de alguma forma, e vai chover no judiciário ações, e essa morosidade que a gente já conhece pode, inclusive, aumentar ainda mais. E a nossa sugestão é que, ao invés de propor uma revisão desse contrato no judiciário, uma análise desse contrato, da validade desse contrato pelo judiciário, que você se junte à outra parte, ou até mesmo provoque a outra parte uma reunião de arbitragem junto com uma Câmara para que você inicie o procedimento arbitral do zero, mesmo que não tenha cadastrado lá atrás uma cláusula compromissória no seu contrato.
E outra coisa que também acho muito interessante, Franco, é que eu fiz um estudo daquela revista do CNJ, Justiça em Números, analisei e cheguei na seguinte conclusão: cerca de 40% dos processos que estão no judiciário hoje, e a gente pode dizer aí que percorre 80 milhões de processos no judiciário brasileiro, e cerca de 2 milhões e 200 mil processos no judiciário goiano, contando que cada ano entram mais de 100 mil processos só no judiciário goiano. 40% desses processos, então vamos imaginar o seguinte: de março a dezembro entrariam aí mais de 80 mil processos no judiciário goiano. Desses 80 mil processos, 40%, ou seja, 32 mil processos, poderiam ser submetidos à arbitragem. Então, você que está aí, advogado, já está analisando uma questão para que você possa entrar no judiciário com uma demanda, analise se tratar de uma demanda de direito patrimonial disponível, analise a possibilidade de utilizar a arbitragem, porque na arbitragem você vai ter um procedimento célere, você vai poder negociar os termos daquele procedimento, o tempo e a forma do procedimento é completamente negociada com a outra parte, os prazos, qual o perito que vai ser utilizado, afinal, tudo pode ser negociado no procedimento arbitral, e então você terá uma sentença arbitral que definirá o mérito daquela questão. Essa sentença ela é irrecorrível. E por que irrecorrível, né? Muitos processualistas, inclusive, perguntam, né, criticam a arbitragem em razão da ausência da possibilidade de recursos, já que no CPC nós temos uma infinidade de possibilidades de recurso. Analisa só, a gente só teria só tem essa possibilidade, um dos prismas é que a gente só teria a possibilidade de recorrer no judiciário porque nós mesmos não escolhemos quem vai julgar aquela demanda nossa. E se no procedimento arbitral você já pode escolher todo o procedimento, inclusive escolher os árbitros que vão julgar a sua demanda, por óbvio, são pessoas que você confia, são pessoas que, para você, têm eficiência técnica, a conduta ilibada, no sentido de que essa sentença que será proferida será na melhor justiça. Você, mesmo que a sentença seja controvérsia, o índice de execução espontânea, de cumprimento espontâneo das sentenças arbitrais é extremamente alto. Em torno aí de 80% das sentenças são prontamente cumpridas pela parte que foi vencida, sem deixar que a execução dessa sentença arbitral aconteça no judiciário também. Porque a hora que entra lá no judiciário, nós temos a multa que pode ser arbitrada na sentença arbitral, que acresce o valor do débito, os 10% sobre o cumprimento não espontâneo do judiciário, mais 10% no mínimo de honorário de sucumbência. Então, nós estamos falando aqui de, no mínimo, 30%, um acréscimo de 30% no valor que estava sendo, no valor devido. Se a sentença lá profere que uma parte deve pagar a outra 100 mil reais, se a gente deixar essa sentença ser cumprida pelo judiciário, ser executada pelo judiciário, a gente teria aí um acréscimo de 30 mil no valor. Então, as sentenças arbitrais, normalmente elas são cumpridas, a gente tem visto ampla maioria das sentenças são cumpridas, e o índice de satisfação daquelas pessoas que se colocam à disposição da arbitragem, o índice de satisfação é extremamente alto, uma vez que escolheram a Câmara, escolheram o procedimento, escolheram a demanda e aí uma sensação maior de justiça.
Franco, o que você entende a esse respeito? Você consegue processos que no judiciário, e a gente tem uma previsão aí de cerca de 100 mil processos a serem lançados no judiciário goiano de janeiro a dezembro desse ano, e todos esses processos poderiam ir para a arbitragem tranquilamente. Poderiam sim, Renan, com certeza. Eu penso que eu tenho uma ideia antiga de que cada vez mais advogados devem não só estudar e conhecer a arbitragem, mas também conhecer as instituições arbitrais. Mas não só isso. Eu penso que deve haver um trabalho de base sempre, igual a comissão de arbitragem faz da OAB Goiás, no sentido de tornar os novos advogados também árbitros. Porque quanto mais nós tivermos, Renan, advogados novatos se tornando esses advogados, instituirão os métodos arbitrais em seus contratos, enfim, na confecção dos instrumentos, nos pactos que fazem, né? Então, nós sabemos que temos lutado por anos para a instituição dessa cultura, né, da arbitragem, porém, a Covid, a pandemia, né, traz um novo cenário sobre isso, um novo cenário. Não é simples, nós não temos que escondê-lo. O judiciário dizendo para todo mundo, é claro que não claramente, o judiciário assim é, secundária. E qual é a forma? A forma é: eu não dou conta. Ou seja, eu não vou resolver os seus litígios de forma rápida, de forma eficaz. É claro que ele não pode dizer com essas palavras, mas ele está dizendo com palavras diferentes. E os advogados que abrem os olhos para as boas instituições arbitrais, como, por exemplo, a CAMES, que eu sempre utilizo como referência, esses advogados sempre dão benefícios muito grandes em relação à ética no procedimento, em relação à rapidez, à eficácia, em relação à confidencialidade, em relação ao custo-benefício da instituição do procedimento arbitral. Então, os benefícios práticos realmente são grandes. E há quem diga, por exemplo, até hoje aqui no Centro-Oeste, que a arbitragem pode não ser séria num certo momento, em virtude da instituição arbitral ou do árbitro. E eu, nas minhas pesquisas, nas minhas participações em procedimentos arbitrais, já pesquisei isso muito, já analisei muito, já verifiquei muito. E eu posso afirmar com propriedade que hoje as instituições arbitrais são muito mais éticas do que o poder judiciário brasileiro. Inclusive, afirmo com com certeza, sem querer ser nenhum desrespeito, estabelecendo aqui sempre um parâmetro de conteúdo ético institucional. Me parece que o sinal do Dr. Renan apresenta problema. As pessoas, vocês estão me ouvindo? Franco, você me ouve? Eu não consigo te ouvir. Não. Agora, está me ouvindo?
Agora sim. Opa, voltamos. É isso aí, tecnologia nunca foi tão testada quanto foi testada nesses últimos 3 meses, né? Existe outra forma, Franco, da gente levar benefícios com a arbitragem em relação à Covid-19, a todo esse momento pandêmico. É hora da gente pegar todos aqueles processos que nós temos empresariais, que versam sobre direito patrimonial disponível, esses processos que já estão no judiciário, ao invés da gente deixar que o judiciário resolva daqui 7, 8, 10 anos, nós podemos entrar em contato com o outro advogado e propor uma suspensão desse processo, no sentido de que a gente analise a viabilidade de levar esses processos para a arbitragem também. Então, incluindo os processos que estão no judiciário, nós temos aí um mercado da arbitragem goiana em câmaras que completamente variadas, árbitros e por aí, fazendo isso, começar a fazer o movimento do mercado da arbitragem acontecer. E nesse sentido também, Franco, eu quero saber se você chegou a analisar nesse momento pandêmico, o índice de contratos, né, principalmente contratos empresariais, contratos com fornecedores, que podem ser resolvidos através da arbitragem. Como você vê os tipos de contratos que podem ser resolvidos? Você pode entregar aí mais alguns exemplos? Eu sei que você já deu alguns exemplos no início, mas você é muito bom para elucidar e trazer alguns exemplos interessantes. E eu estava pensando em algo assim, em relação ao direito digital, por exemplo, ou as startups, né, que existe esse movimento de startups crescente no nosso estado, e eles poderiam, né, absorver essa demanda da arbitragem, até mesmo porque startup não tem tempo para ficar esperando o processo judiciário acabar, né? A Sheila Rangel aqui falando, né? A questão é o custo da arbitragem. Sim, Renan, nós temos visto que no ITI e também nos contratos que envolvem investimentos em startups, que são de diversas naturezas, a natureza mais comum é o mútuo conversível, é, o estabelecimento de convenções de arbitragem nesses contratos tem sido uma ótica, mas desde que o custo da arbitragem não seja tão grande a ponto de inviabilizar o procedimento e a instituição da arbitragem, né? Então, eu gostei muito aqui da opinião da Sheila Rangel, no sentido de aumentar os seguros que garantem o estabelecimento de litígios por meio da arbitragem, porque assim esses custos do procedimento arbitral seriam assegurados via seguros, né? E, inclusive a SUSEP está regulamentando essa questão agora dos seguros sobre litígios no Brasil, e me parece que sairá aí uma resolução, uma portaria nesse sentido, o que aumentaria a segurança no nosso mercado, com certeza. E então,
os contratos do direito digital, do e-commerce, contratos de investimentos em startups, eu também colocaria aqui nos contratos de distribuição, exclusiva ou não. Nós temos visto, sim, durante esse período pandêmico, mais cláusulas de arbitragem, né? Mais convenções de arbitragem. Muitas delas cláusulas escalonadas, cláusulas que instituem a mediação, depois a arbitragem, e cláusulas que estão sendo cada vez mais também bem descritas, como eu falei no começo, né? Cada vez mais bem escritas também. E isso é muito bom, porque estabelece bons parâmetros para o procedimento e, consequentemente, a decisão arbitral. Na internet passa muito rápido, né? E aí nós já estamos encaminhando aqui, caminhando para o final. Eu gostaria de deixar essa parte final. Aliás, pedir a você que entregue para a advocacia aí a sua sugestão em relação aos próprios contratos empresariais e a utilização da arbitragem. Uma palavra final aí para todas as pessoas que estão aí, advogados, advogadas, que estão nos assistindo. Sim, eu diria para estudarem na prática os regulamentos das instituições arbitrais, mas não só isso, mas também conhecer essas instituições, participar de reuniões, grupos de estudos, porque naturalmente, por causa da pandemia, o procedimento arbitral, em termos de convenções, ele será muito mais acelerado. Isso porque o judiciário indiretamente está nos desafios de resolver todos os litígios com eficácia e com rapidez. Então, eu penso que os benefícios para a advocacia no meio arbitral também são maiores, porque existem estudos que indicam que o advogado ganha mais dinheiro em termos de honorários advocatícios e honorários sucumbenciais no procedimento arbitral também. Estão bem avançados nesse momento. Em efetividade e em termos de tempo do processo, e isso é claro, evidente, mas também o cliente pode ficar feliz por ter participado de algo e de algo que representa uma novidade para muitos no direito brasileiro, eu digo cliente do advogado, né? Então, procurar estabelecer uma conexão com boas instituições arbitrais para que se possa conhecer o seu regulamento e os seus árbitros e a sua forma de atuação. Ok? Participante lá e presidente da Comissão Especial de Arbitragem tem falado bastante a esse respeito, porque se a gente utiliza o judiciário, a gente utiliza aí no máximo 2 escritórios de advocacia. Se a gente usar a arbitragem, foi muito bom o que você disse, né, Franco? Que se a gente usar a arbitragem, nós podemos utilizar aí até 5 escritórios diferentes. Então a gente está movimentando o nosso mercado usando a arbitragem, o mercado da advocacia. E, obviamente, como disse o Franco, normalmente os honorários são mais efetivos, muito mais consideráveis, e esse é um dos benefícios da arbitragem, dos quais o maior, na minha opinião, é a especialidade e equiparado a ele a eficiência que a arbitragem entrega na solução daquela disputa. Eu agradeço aí
a oportunidade que a OAB nos deu de poder falar de dois temas tão interessantes, né, e conexos, arbitragens e os contratos. Espero que os advogados ter mais segurança para a utilização da arbitragem e colocar nos seus contratos, nos contratos dos seus clientes, a cláusula compromissória e usarem a arbitragem para a solução das suas demandas de direito da eficiência tal qual nós já apresentamos. Muito obrigado a todos, obrigado a todo mundo que nos assistiu aí, e até uma próxima, Franco. É sempre muito bom trocar uma ideia com você que é um professor, nosso professor, né, um professor muito querido. Muito obrigado Muito a todos. obrigado, muito ao AB Goiás, todos que participaram aí com a gente, né? O doutor Anderson Máximo, vi aqui entrando, né? A doutora Sheila, A Alva, o isso, doutora Frederico, Valente, a doutora Renata Balém, exatamente. doutor Danilo Miranda, da Camis. Então, agradeço muito a presença de todos e estaremos sempre à disposição aí para resolver e para promover a arbitragem no mercado nacional. Ok? Muito obrigado. É isso aí. Obrigado, Franco. Até uma próxima.